Olá, está começando mais um Horizonte Notícia Entrevista. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é campeão em consumo de agrotóxicos. Substâncias que, segundo a última análise da Anvisa, estavam em níveis acima do recomendado nos alimentos, incluindo algumas proibidas. Com a tramitação no Congresso sobre mudanças na produção dos agrotóxicos, voltou à tona a repercussão de quais os prejuízos dessas substâncias à nossa saúde. Vamos saber mais sobre o tema com o professor, o médico ginecologista, Dr. Antônio Eugênio Ferrari. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Bom, entre as mudanças propostas aí, por esse projeto de lei, está mudança no nome de defensivos agrícolas para produtos fitossanitários, liberação de licenças temporárias, limitação apenas de substâncias que apresentam risco inaceitável. É preocupante tudo isso? O agrotóxico como um todo é preocupante porque o uso é indiscriminado, como você mesmo falou, é o mais usado. O Brasil é campeão. Campeão mundial de uso. E tem diversas substâncias agrotóxicas que já foram proibidas em outros países e desenvolvidos, e nós ainda permitimos o uso aqui no Brasil. E isso chega na mesa de todo mundo. De todo mundo, todo dia, Tudo que vem do campo aí, de alguma forma, vem com... Acaba com a gente, Legumes, verduras, frutas, morango, carne. Também porque o gado também se alimenta de certa forma, exatamente, de vegetais, É o nosso maior contato? Tem dois problemas. Dos brasileiros como um todo, o maior contato é pela alimentação? Eu acho que o agrotóxico tem duas visões. Uma, ele foi descoberto na Primeira Guerra Mundial, foi uma arma de guerra, matou muita gente, E depois ele se tornou um fator, de certo modo, importante para que a população tenha alimento, porque ele garantiu um aumento da produção agrícola. Então ele tem seu lado bonzinho. Sim, importante. O que está errado é o uso indiscriminado, o uso cada vez maior, e de substâncias também que ainda são tóxicas. Não é que sejam cada vez mais tóxicas, é que estão usando substâncias antigas que deveriam ter saído já de uso, que já foram proibidas em outros países, como eu tinha falado. Hoje tem substâncias menos agressivas, tem substâncias mais orgânicas, vamos chamar assim, que poderiam ser usadas em substituição dessas menos. E aí já gera dois problemas. Um é para a população que usa, quer dizer, população rural, o funcionário aprende mal, usa errado, entra em contato com a substância, absorve aquilo na respiração, na mão, no corpo, e tem diversos trabalhos mostrando o reflexo disso na sobrevida deles, doenças, câncer, alterações cromossômicas, diminuição de fertilidade masculina. Então, isso no contato direto e intenso dessa população, que não é pequena no Brasil. Sim, população rural. E o contato indireto, que a gente poderia chamar de crônico, que está relacionado com nós que vamos nos alimentar desses alimentos que foram usados, esses defensivos agrícolas, esses agrotóxicos. Aí é uma absorção crônica em valor menor, mas a maioria dessas substâncias se depositam, então acabam chegando, depois de alguns anos, a níveis preocupantes de algum risco que muitos ainda nem foram identificados. Alguns estão começando a ser identificados porque o uso é crônico, você não tem uma população para você comparar. Eu não posso comparar uma população que come o alimento contaminado com outra que não come, porque ela não existe. Sim. Então, fica difícil de comparar. Diferente da população rural, que você tem aquela população que tem um contato intenso da população da cidade, que geralmente não tem. Agora, essa questão do crônico é porque é um alimento, são nós alimentos que a gente, todos os dias inteiro. a gente está consumindo isso, E isso não é eliminado de forma nenhuma pelo organismo? Alguns são eliminados, mas já tem ação, vamos chamar de crônica, porque você come todo dia, E outros são de depósito e vão mantendo aquela substância cada vez mais tempo no seu organismo, levando no final, podendo levar algumas doenças. Esses que foram eliminados em outros países, é que já está comprovada a intensidade, principalmente para câncer, de potencial carcinogênico e de alterações cromossômicas. Que tipos de câncer a gente pode dizer que estão linfoma, leucemia, entre outros, mas tem ações várias de câncer, de alterações cromossômicas também, que levam tanto ao câncer quanto a problemas reprodutivos depois. Nossa mãe. A curto prazo, a gente pode dizer que seria mais problemas de curto prazo, o contato direto aí desse produtor rural, ou para a gente que consome também, ou não, é só a longo prazo? Para nós que consumimos, que não entramos em contato direto, o risco é um pouco menor a curto prazo também, porque como os alimentos cada vez estão vindo com maior
variedade e intensidade de agrotóxico, maior o risco de nós, a longo prazo, desenvolvermos algumas alterações e alguns riscos, né? Isso vai aparecendo como mais discreta, porque não se identifica isso a curto prazo. Então, são problemas que nós vamos identificar com a evolução do tempo e da população em contato com isso cada vez mais. Igual os transgênicos, né? É muito problema com o transgênico. Transgênico é bom, transgênico cresce mais rápido, tem maior hidratação, etc. Qual que é o problema do transgênico? Que são plantas que foram modificadas, geralmente elas se dão mal no ambiente. Então, elas precisam de mais defensivos. Então, elas precisam de mais agrotóxicos, né? Soja, etc. Entendi. No nosso organismo, o senhor falou da questão de alguns tipos de câncer. O que mais os agrotóxicos podem provocar na nossa saúde? Infertilidade, né? A fertilidade masculina está muito bem definida. Tem um trabalho recente mostrando uma diminuição da população masculina. Então, alguma relação entre o número de homens que estão nascendo em relação às mulheres, em relação à possível contaminação com agrotóxico. Então, quer dizer, alguma outra variedade aí de atuação nos cromossomos masculinos e femininos, alguma coisa assim, ou de sobrevida dos embriões masculinos. Não se tem muita certeza desses detalhes, mas tem mostrado trabalhos mostrando esse caminho também. Por alterações e o mais cromossômicos que importante, ele provoca? alterações, não, provavelmente, possivelmente. E a outra é alterações cromosômicas, alterações da espermatogênese, quer dizer, com diminuição da produção de espermatozoide nos homens, e os homens ficando menos férteis, né, e aumentando o número de necessidade de tratamento de infertilidade e tudo mais. Isso é bem definido da população rural e está começando a aparecer também na população de uso crônico, que somos nós. Nas mulheres também tem alguma mulheres coisa ligada à também fertilidade? tem também ligada à diminuição da fertilidade. Os trabalhos são ainda são menos definidos por causa da recente avaliação, mas com certeza vão acabar aparecendo com o tempo. E outras alterações aí de desregulação aí do sistema endócrino, como é que isso funciona? O que isso faz no nosso organismo? O mecanismo é porque a fórmula química do agrotóxico, de alguns deles, é muito semelhante à fórmula química de alguns hormônios. Então, eles se competem por esse hormônio pelo receptor na célula, né? Tanto aumentando a ação desse hormônio, que não existe, que na realidade é o agrotóxico, como competindo com a ação do hormônio e diminuindo essa ação sobre essa glândula. Então, podendo tanto aumentar a ação de algumas glândulas, quanto diminuir de outras, né? Glândulas endócrinas, que produzem como tireoide, como hormônio masculino, hormônio feminino, o ovário, o testículo, né? Nossa, mãe, é muita coisa, né? Tô com algumas pesquisas aqui, que o senhor até citou essa questão da infertilidade, né? Que o consumo de agrotóxicos pode reduzir a fertilidade nas mulheres que comem 2 ou mais porções de frutas e vegetais contaminados. Tem uma probabilidade 18% menor de engravidar e 26% menor de dar à luz um bebê vivo. Então, ainda tem isso quando engravida? O outro problema é que esse já foi definido até anteriormente, né? A ação sobre o embrião, sobre o bebê, né? Levando ao aumento da taxa de aborto. Isso já se sabe há muito tempo, né? Porque, como a gente estava falando, esse hormônio essa substância, o agrotóxico, ela foi descoberta para quê? Para guerra. Para matar, né? A função dela é matar uma pessoa. Pois é. Né? Só que aí precisa de dose claro. Né? Então, quer dizer, nós estamos trabalhando com umas substâncias que vieram dessa linha e nós estamos querendo que ela tenha ação mais em matar fungos, insetos, né? Bactérias que atacam a produção de alimentos. Agora, mas ela sobra um pouquinho de ação para nós, que também somos animais, que também estamos no mesmo ambiente, né, o mesmo ecossistema. Com certeza, não é à toa que tem algumas pessoas, alguns setores aí chamando de PL do veneno, projeto de lei do veneno, né? Que é tipo... Esse que está sendo julgado, que está né? sendo por poder né? potencialmente aumentar a facilidade de uso desses agrotóxicos mais agressivos, sem tanta avaliação da potencial patogênico, potencial ruim para a população que ele possa ter, né? Agora, se a gente está, enfim, isso está na nossa mesa todo dia, talvez uma forma da gente se proteger seria consumir mais alimentos orgânicos, talvez? Talvez. Esse orgânico tem uma palavra complicada, né? Qual é o orgânico? Né? Por exemplo, a hidroponia, né? Que é criar o alimento fora da terra, mostrou necessidade de mais agrotóxicos do que na terra, né? Normal. Então, tem muitos questionamentos em cima disso também. É. Como é que a gente faz? Tem alguma forma da gente se proteger disso? Tentar alimentar com o mais orgânico, entre aspas, possível, quer dizer, que venha de fontes de plantações que se responsabilizam e até escrever que não usam agrotóxico ou que usam o mínimo possível de agrotóxico. Esse caminho é o que eu acredito que é o que vai seguir daqui para frente para todos nós, lembrar disso, né? A população está cada vez mais cobrando isso, né? Uhum.
Não vai. E o nosso sistema endócrino, essa produção de hormônios, a gente tem como trabalhar isso, melhorar isso de alguma forma ou não? Depende totalmente... É só não ingerir muito agrotóxico. Está tudo relacionado, né? Tudo relacionado. Nossa, mãe. Como é que estão essas pesquisas? O senhor falou dessa questão da masculina, a gente viu alguns dados aqui da infertilidade feminina. Tem estudos também relacionados à infertilidade masculina. Tem aqui no Brasil alguma coisa de concreto, de estudo? Tem no Brasil em andamento, a Fiocruz tem trabalhos relacionados a isso, né, de tese de mestrado, mostrando essa relação entre fertilidade masculina, fertilidade feminina também, e a ingestão crônica de agrotóxicos. E a tendência à diminuição da fertilidade da população no como um todo, que a vinda desse material seria para o uso crônico, né? Que não são pessoas que estão trabalhando lá na lavoura. Ou seja, é uma preocupação de geral aí, né? Dessa parte de pesquisadores e cientistas. É uma fonte de pesquisa longa que vai chegar aí para frente, né? E nós temos que... A própria influência que se possa ter sobre isso é de que essas leis não sejam aprovadas facilitando o uso indiscriminado. Né? É o que eu ia dizer. Uma forma do brasileiro é pressionar. Para que projetos como esse não sejam aprovados. Né? Ou tenham restrições, né? Mais do que liberação limitações. Eleição está aí, né? Esse ano. Tá. Vamos ver o que está, né? Doutor, agradeço muito a presença do senhor, os esclarecimentos aqui no nosso programa, tá bom? Muito obrigado. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.